Muito boa noite a todos, aos meus inscritos e quem chegar aqui nesse vídeo por mera curiosidade, né? Acabamos de virar para quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Só aí tem 2/23. O que significa isso? Acredito que nada, apesar de 23 ser um número bem presente na minha vida. Eu, há 20 e tantos anos atrás, tenho o meu filho entra na minha vida, meu filho nasce. E por circunstâncias acabamos ficando só eu e meu filho, só nós dois, eu e ele. E o meu filho bebê de colo, e eu com meu filho. Na época eu estava com 30 e poucos anos, mas bem poucos anos, 34, 35 anos de idade. E eu vou falar um pouquinho de um período um pouquinho anterior ao meu filho nascer, né? Há 4 vídeos atrás aí, os últimos 4 que eu gravei, eu falo de um momento na Itália em 1990, né? E nessa época eu vivi um período na Europa e tal. Então, algumas coisas assim que aconteceram na minha vida, né? Coisas que, digamos assim, deram movimento, deram ação na minha vida, né? E nesses anos anteriores ao nascimento do meu filho, eu tive uma vida que era a vida que eu conhecia. Então, festas, bebida, mulheres, noite, amigos, né? Tudo que isso envolve. E era a vida que eu conhecia. A vida para mim era isso. E entra o meu filho nessa história, né? No momento que o meu filho nasce, toda essa outra parte da minha vida, essa outra história da minha vida termina. O primeiro marco dessa mudança é a bebida. Eu parei de beber, né? Foi nesse exato, eu tinha parado um pouquinho antes, né? Mas bem pouco tempo antes. Eu paro com a bebida, né? E o resto vem junto. Eu paro de sair, paro de me relacionar e tal. E como eu já estou nesse relacionamento em que nasce meu filho, a coisa vai para esse lado, né? No momento que meu filho nasce e eu fico sozinho com ele, eu já não me relaciono com mais nenhuma mulher, nenhuma, né? Simplesmente eu posso dizer que eu abdico disso, eu saio dessa história de mulheres, festas, bebida e tal. É outra vida, né? Bom, isso é só montar um panorama, digamos, montar um contexto para vocês entenderem. O meu filho agora sai da minha vida, tem 3 anos que meu filho saiu da minha vida, já adulto, né? E é esse meu filho que é autista, né? Meu filho é autista e ele se autodiagnosticou com TDAH, né? Mas eu fico no autismo, né? Tem vídeo aí, eu gravei já um vídeo aí falando um pouco sobre o autismo e principalmente sobre o autismo no meu filho, né? E só que o meu filho sai da minha vida, sai totalmente, sai.
e sai de uma maneira um pouco dura, um pouco ríspida, um pouco marcante, sai de uma maneira marcante. Não foi só assim, eu tô adulto, eu vou sair, não, vou sair de casa, não, ele sai da minha vida. E à medida que isso fica muito claro, que ele sai da minha vida, a gente passa cada vez a ter menos contato, e então de 20 e tantos anos intensos, de só eu e ele, e eu já estava até acostumado com isso, porque são 20 e tantos anos, né? E de repente muda tudo, né? Meu filho some da minha vida, ele não faz mais parte da minha vida. Num primeiro momento, né, de toda essa mudança da minha vida, do que era a minha vida no passado, do que ela passa a ser a partir do momento que meu filho entra na minha vida, eu vou te falar que a gente tem muitos conceitos, coisas que já estão com a gente, né, absorveu isso da vida, do ambiente, das pessoas, do nosso contexto de vida. Eu vou falar uma coisa que eu pensava e que provavelmente não, com certeza tu pensa também. Se essa minha dedicação ao meu filho foi tão intensa, no mínimo meu filho me deve alguma coisa. Me deve no sentido de reciprocidade, bem nessa área de carinho, afeto, né? Compreensão até né? Eu posso errar, eu posso acertar, mas no mínimo tenta me entender. A gente pensa isso. E na verdade, isso são conceitos que a gente absorveu da sociedade. Na verdade, meu filho não me deve nada. E eu coloco isso no contexto do autismo dele, aquela franqueza que só um autista consegue ter. Nas poucas conversas que a gente conseguiu ter a partir daí, entra como algo simples e claro. Eu não te devo nada porque foi escolha tua, ou seja, foram as minhas escolhas. O meu próprio filho foi erros ou acertos meus de meu filho estar aí, ter nascido, mas é a escolha minha. Fui eu que fiz ou o acerto ou a bobagem, né? Foi escolha minha. E isso pra gente às vezes pode parecer uma coisa muito dura, muito cruel, não é. E nesse ponto o autista ele é o melhor de todos, ele é o mais verdadeiro de todos. A gente é que não foi acostumado a viver com essa verdade da vida. Ninguém deve nada para ninguém. Pais de ninguém devem, né, para os filhos não devem nada para os pais, ninguém deve nada para ninguém. Foram escolhas nossas, erros e acertos nossos. Isso, espero que tu mude os teus conceitos. Nunca pensa que teu filho, ou teu relacionamento, né, quem está do teu lado te deve alguma coisa. Ninguém deve nada para ninguém. A vida ela é assim, ela é nua e crua. Ela acontece, ela vai, ela vem, ela vai e volta, ela vai e não volta. Mas ela é assim, é a verdade da vida. Este era um assunto que eu gostaria de trazer aqui para, né, mostrar o que é a realidade ao lado de alguma pessoa, né, pelo menos do meu filho autista é assim. No momento que eu aceito isso como realidade,
daqueles 20 e tantos anos que foram intensos ao lado do meu filho, e que eu já estava até acostumado com isso, desse período todo, eu tinha esquecido de uma coisa. Eu posso ter tido meu passado com muitos relacionamentos, muitos envolvimentos e tal, mas eu sempre fui um cara só. Eu sou sozinho, eu gosto do meu contexto de estar só, com os meus pensamentos, com as minhas ideias, com os meus erros e com os meus acertos. E isso meu filho me deu de volta. Agora ele me deu de volta. Eu sou de novo o cara sozinho, o cara solitário, o cara que vive consigo mesmo. Ele me deu. Então, foi um presente que meu filho me deu e que eu nem tinha absorvido. E hoje eu absorvo que eu posso ter tido esse período ao lado do meu filho, mas ele me deu de volta a minha solidão, o meu contexto de estar eu comigo mesmo. E eu gosto disso. Eu sou uma pessoa que escreve, eu escrevo muito, já escrevi muito, escrevo assim, ó, de livros para fora. O que eu quero dizer, 1 livro, 2 livros, 10 livros, muitos. Para mim, eu gosto de escrever. É uma coisa que eu faço para mim, eu gosto. No momento até estou bem afastado desse lado de escrever e tal, para não dizer que eu não estou escrevendo nada. Eu estou escrevendo uma história aí na internet, uma história, estou deixando a coisa acontecer, mas é uma história só, diferente de momentos anteriores que eu escrevia muita coisa. Mas isso faz parte do meu lado só, do meu lado solitário, dos meus pensamentos, dos meus devaneios. E isso o meu filho me deu de volta. Eu tenho eu só novamente para eu próprio. Lembrem-se, ninguém deve nada para ninguém. Nem eu, nem tu, nem meu filho, nem teu filho, nem teu relacionamento, nem com quem tu te envolver te deve alguma coisa. No momento que tu entender isso, tu passa a entender muita coisa. Se isso é bom ou se é ruim, eu não sei. Mas eu acredito que não entender as coisas seria a pior coisa do mundo. No momento que eu passo a entender as coisas, eu me sinto um privilegiado. Eu entendo, eu compreendo, eu sei como as coisas funcionam. Pensem nisso. Tchau. Valeu.